Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando as nossas aulas, hoje nós vamos falar do módulo 80-81, cujo tema é Cálculo com letras, termo algébrico, ok? Está na página 84 da apostila grupo 5. Bom, aí na própria apostila ele traz uma definição do que é um termo algébrico. Ele comenta na definição que o termo algébrico é a multiplicação de um número por uma letra. E também pode ser termo algébrico quando eu tenho apenas letras ou apenas um número. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o que nós podemos classificar como termo algébrico? E por que a importância do termo algébrico? Para que eu possa fazer o cálculo com as letras, eu preciso conhecer os termos algébricos. Tá? É impossível fazer cálculo sem saber o que é um termo algébrico. Por exemplo, quando eu disse que é a multiplicação de um número por uma letra, 3 vezes x, o que é isso? Nós já não tínhamos combinado que eu posso escrever dessa forma, 3x? Então, 3x é um termo algébrico. Então, 3x, 2x, 4x, 8x, 9x, 12x, tá? Qualquer valor com 4A, 3B, 1C, 1D, 2E, 4F, tudo isso são termos algébricos. Muito bem. Se eu tiver só letras, também é um termo algébrico? Sim. X ao quadrado vezes y. X ao quadrado, y. Poderia ser XA, AB, AC, DE, EF. Todos esses termos seriam considerados termos algébricos. Quando eu tenho apenas um número, ele também é termo algébrico? Sim. Menos 6 é um termo algébrico, 8 é termo algébrico, menos 4, 2.000, menos 3.000, todos esses valores também são considerados termos algébricos. Tudo bem? Uma coisa importante no termo algébrico. Todo termo algébrico, eu tenho aqui, por exemplo, 3x, ele possui duas partes. O coeficiente, que eu resumi aqui colocando um C, só para facilitar o entendimento, e a parte literal, que eu coloquei PL. O que é o coeficiente? É um número, o número do termo algébrico. Aqui, por exemplo, quem seria o coeficiente? Ele seria o 3. E quem seria a parte literal em 3x? O x. Coeficiente, parte literal. Se nós tivéssemos 7xy, quem seria o coeficiente? Quem? Muito bom, 7, perfeito. Quem seria a parte literal? Nosso PL seria quem? X e o y. Ô professor, mas pode ter duas letras na parte literal? Sim, podem ter duas letras. Continuando ainda os exemplos aqui, ó, presta atenção aqui. Vamos pensar num outro exemplo aqui. E se eu tivesse, por exemplo, x, já que eu disse que a letra sozinha também é um termo algébrico, x, somente x, quem seria o coeficiente dele? Coeficiente não é um número que acompanha? Que número que eu tenho aqui na frente do x, quando ele está sozinho, sem nenhum valor? O número 1. Então, o coeficiente é 1. E quem é a parte literal? A parte literal, o próprio x. Tá certo? Então, quando eu tenho só x, é porque eu tenho como quantidade 1x. Tá claro até aí? Tranquilos? E se nós tivéssemos um outro exemplo de termo algébrico aqui, ó, agora apenas como um número, por exemplo, 8, o coeficiente é o próprio 8, e a parte literal, já que eu não tenho letra nenhuma, alguém poderia estar pensando aí, ó, escutei, você falou aí, 0, não. Porque se eu tivesse 0, ficaria 8 vezes 0. E 8 vezes 0 é 0. E não 8. Então, quando eu tenho apenas um número, o
coeficiente é o próprio número e a parte literal não se aplica, ou seja, eu não tenho parte literal, tenho apenas um número. Bom, com base nisso, nós vamos ver agora as operações usando o termo algébrico. Bem, voltando aqui, nós temos dentro do cálculo com letras, principalmente as adições. O que o autor chama de adição? Tanto a soma como a subtração, são as adições algébricas. O mais importante é que tanto para somar e subtrair letras, é necessário que os termos sejam semelhantes. E quando que dois termos são considerados semelhantes? Quando eles possuem, prestem atenção, a mesma parte literal. Então, por exemplo, aqui a parte literal é x, aqui é x também. Então, eu posso somar 3x mais 4x, 7x. Basta eu somar 3 e 4. É como eu gosto muito de usar isso na aula normal, se você estivesse somando uma banana mais 3 bananas, você teria 4 bananas. Mesma coisa aqui, ó, 3x mais 4x, 7x. Se você tivesse 8xy e quisesse somar com 3xy, você observa, xy é uma parte literal, xy é uma parte literal. Aí alguém deve estar pensando aí, vou perguntar para o Ademir, e se fosse yx, seria a mesma parte literal? Sim, porque é multiplicação. Então, xy é a mesma coisa que yx, porque x vezes y ou y vezes x. Mas é muito comum, né, nós trazermos igualzinho para não confundir muito a cabeça, principalmente no 7º ano. Então, vamos lá. Quanto seria 8xy mais 3xy? Eu teria 11xy. Assim como 4a menos 2a. Quanto que eu tenho? 4 tira 2, 2a. Se eu tivesse assim, por exemplo, 3a mais 2a menos 4a. Como é que daria esse aqui agora? Bom, eu posso somar e depois subtrair, já que todos têm a mesma parte literal. 3a mais 2a, 5a. Do 5 eu tiro 4, me sobra 1a. Ou simplesmente, porque a gente costuma omitir o 1, ele não precisa aparecer, simplesmente a. Tudo bem? 3a mais 2, 5. 5 tira 4, me sobra 1a. Ah, professor, eu posso pôr esse 1? Pode, não tem problema nenhum. Mas você vai aprender com o tempo, no 7º, no 8º, no 9º ano, que esse 1 normalmente a gente não coloca. Assim como se eu tenho um número, 6 mais 4, os dois não possuem parte literal, 10. Agora a pergunta, quanto é x mais y e h? A parte literal não é a mesma. Eu posso colocar 2xy aqui, 2xy, 1 mais 1? Não posso colocar, porque eu só posso somar, olha para cá de novo, termos semelhantes. Esses não são semelhantes. Então, a soma é o próprio x mais y. Ok? Então, você não pode somar termos que não sejam semelhantes. Qualquer dúvida, a gente esclarece melhor nas aulas online. Vamos partir agora para a operação da multiplicação. Bem, na multiplicação do cálculo com letras, o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos ver que nem sempre, melhor, na maior parte das vezes, você multiplica termos algébricos que possam ter a mesma parte literal, semelhantes, e também daqueles que não são semelhantes. Então, na multiplicação é possível fazer
as duas operações com termos semelhantes e sem termos semelhantes. O mais importante é sempre lembrar que você multiplica os coeficientes e soma os expoentes das partes literais iguais ou semelhantes. Multiplica os coeficientes e soma os expoentes das partes literais que forem iguais, que forem semelhantes. Bom, dá uma olhada aqui. Eu tenho 2x vezes 3x. Vou fazer primeiro bem detalhado, depois a gente vai fazendo de maneira mais prática. Então é como se eu tivesse 2 vezes x vezes 3 vezes x. Então eu multiplico o 2 com o 3, onde eu tenho 6, e o x com o x. O expoente é 1, o expoente é 1, basta eu somar x ao quadrado. 1 mais 1, 2. Então eu multiplico os coeficientes e somo os expoentes da parte literal semelhante. Eu ia passar aqui um exemplo já diferente, mas eu acho que muita gente ficou meio confuso. Então vamos explicar mais um. 4A que multiplica 2A. O que eu tenho aqui? 4 vezes A vezes 2 vezes A. Como é que eu faço aqui? 4 vezes 2, 8. O A tem um expoente 1, esse A tem um expoente 1. Então eu faço A ao quadrado. Vamos ver outro exemplo? 7x ao quadrado vezes 3x. Vamos tentar fazer direto? 7 vezes 3, 21. Aqui eu não tenho x ao quadrado, aqui eu não tenho x, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. 2 mais 1, 3, 21, x ao cubo. Vamos ver aqui outros exemplos. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 2xy, que multiplica 3x ao quadrado y. Vamos lá? Como é que ficaria? O 2 multiplica quem? O 2 multiplica o 3. Coeficiente com coeficiente. 2 vezes 3, 6. Esse x não tem o expoente 1. Esse não tem o expoente 2. 1 mais 2, 3. X ao cubo. Ok? O y. O y tem o expoente 1. O y tem o expoente 1. 1 mais 1, y ao quadrado. Ok, pessoal? Tranquilo? Belezinha até aí? Sossegadinho? Bom, agora nós vamos combinar o seguinte. Para que haja um melhor entendimento sobre tudo isso que a gente viu agora, nós vamos lá na teoria, no exercício. Vamos abrir na página 107, por favor, página 107, e vocês vão realizar os exercícios do 1 ao 9. Então vamos marcar aqui a nossa tarefa, vou marcar aqui no canto, tarefa. Nós temos aqui o módulo 80 a 81, os exercícios do 1 ao 9. Bom, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do 1 ao 9. Qual vai ser a novidade a partir de agora? Nós faremos um teste nessa semana. A partir de agora, a correção será feita na aula online. Eu não farei um vídeo de correção, né? Nós vamos ver mais teoria nas aulas gravadas e nas aulas online nós faremos a correção. Então, esses exercícios eu corrijo nas aulas online. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima.